Então, irmão, voltando aí, né? Estamos aqui no capítulo 25 de Mateus, e nos versículos 31 até o final, né? Onde o Senhor Jesus está contando está falando sobre o juízo final, né? Que é a colheita, né, dos restolhos, né, digamos assim. Que é o que nós estamos falando aí. Então, nós paramos aqui no versículo 37, e diz assim: Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, né? Aí o rei vai responder o quê? No versículo 40. Respondendo o rei, que é o Senhor Jesus, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, né? E aí então ele vai se voltar para os que estão à sua esquerda e vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Então, esses pequeninos irmãos é exatamente a igreja. As virgens prudentes que foram arrebatadas, lá no capítulo 7, né, do Apocalipse, certo? Tem as vestes brancas, palmas nas mãos, corpo espiritual, e que vai poder exatamente entrar na cidade santa, né? Vai poder entrar e ver a face do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não é isso? Aí vamos voltar lá para o Apocalipse. No capítulo 20, quando ele fala aqui do juízo final, né? Nós lemos um pedaço e não lemos todo. Aí ele diz aqui no capítulo 13, né? Ele diz assim, ó, ou melhor, o versículo 13 do capítulo 20 de Apocalipse, ele diz o quê, ó? Deu o mar os mortos que nele havia, né? E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. Que é aquele julgamento lá que o Senhor Jesus está falando nele. Ele está falando em obras ali, segundo as suas obras, né? Então é o restolho, né, irmãos? É um restolho, que eles estão sendo salvos pelas suas obras. Não é pela redenção, né? Não é pela lavagem, né, do seu corpo no sangue do Cordeiro. Pelas suas obras, a grande misericórdia de Deus, que está exatamente colhendo, né, esse grupo de salvos aí para não ser lançado ao lago de fogo. Ó. Aí no versículo 14 ele diz o quê? Ó? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então é dessa segunda morte aqui é que se refere à salvação. Salvação para mim é eu não ter a segunda morte, certo? Por isso é que existem categorias de salvos, né? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? E aquele, né, que foi achado no livro da vida, ele então vai ser salvo, não vai ser lançado no lago de fogo, certo? Então nós estamos falando aí, né, das categorias de salvos, e nós temos várias coisas assim que nos falam coisas, né, que nos confirmam, né, todas essas coisas, vários versículos. Vamos ver aqui, ó, no capítulo 21 e no versículo 27, está escrito assim, ó: Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Nova Jerusalém, né, onde está o trono do Deus Todo-Poderoso, né, Deus de Israel, é isso? O Pai do Senhor Jesus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Então lá vai estar o trono dele, sentado lá, e à direita o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. Quem vai poder entrar lá vão ser, né? Não entrará nela coisa alguma que contamine, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, só a igreja, que são as virgens prudentes, que vão ser arrebatadas e vão receber o corpo espiritual para isso, né? Certo?
No capítulo 22, vamos ver aqui, ó. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, né? Olha aí, ó, água da vida, rio puro da água da vida. Isso aqui é a sombra do Espírito Santo, né? É, porque ele está falando aqui no trono de Deus, que é o Pai e do Cordeiro. Mas cadê o Espírito Santo? Ele não está falando do Espírito Santo? É a água da vida. Está aí. É o Espírito Santo do Deus vivo, né? Aí ele diz assim, ó, no meio da praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então vai haver nações lá. Vai haver nações, que são as outras categorias de salvos, né? Onde está incluído esses últimos aí, que é o restolho, e onde estão incluídos judeus, gentios, né? Que vão formar as nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então, irmãos, é isso, né? Então são realidades, são também sombras, né? A gente tem aqui várias sombras das coisas que vão acontecer aí no futuro, né? Queria mostrar para os irmãos aqui algumas coisas, né? Ainda no Apocalipse. Nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, e no versículo 1 está escrito assim, ó. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão, vem ver. Eu olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, para nós entendemos que isso aqui, né, é o filho da perdição, né, que vai exatamente, que está começando a preparar o seu governo aqui na Terra, que é o governo único, né, que ele vai imitar o governo do Senhor Jesus Cristo, que é o milênio, certo? Então, o que acontece? Hoje nós sabemos, né, que pela palavra aí dos rabinos, dos judeus e tal, eles não receberam, eles estão dizendo isso hoje, né? Eles não receberam o Senhor Jesus como Messias porque ele não cumpriu várias profecias que estão escritas nos profetas, né? Uma das quais, que seria depois que ele viesse, seria a paz mundial perpétua, né? Paz mundial, né, eterna. E isso não aconteceu. Também ele ia construir o terceiro templo, e isso não aconteceu. Então eles estão se organizando lá, né, para construir o terceiro templo, e estão esperando o Messias, que vai cumprir com todas essas profecias, né? Então o que acontece? Ele vai ser recebido como Messias mesmo, né? Vai ser recebido como Messias e vai fazer um monte de milagres, né, de sinais, né, prodígios, como está escrito, né, sinais e prodígios de mentira, para enganar exatamente todos aqueles que não têm, né, no caso ali, que não tem que sabem dessas coisas, né, pelo Evangelho, e que não foram assinalados como os judeus foram assinalados, não é isso? E ainda aqui no capítulo 6º, nós vamos ver aqui, ó, no quinto selo, no versículo 9, nós vamos ver aqui, ó, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo, até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Então, quem são essas pessoas aqui? Isso aqui é o espírito das pessoas, né, que foram resgatadas, né, da morte, certo? Pelo Senhor Jesus. Quer dizer, quando ele morreu e ressuscitou, ele, né, ele não realizou a redenção de tudo isso,
Então as pessoas que foram salvas, que foram salvas, elas foram resgatadas agora. E foram levadas para o seio de Abraão. Foram levadas lá para aqui que ele está dizendo aqui, ó, o altar das almas, debaixo do altar. Os espíritos, né, daqueles que se salvaram e que o Senhor Jesus levou para lá. E eles é parte da igreja que vai exatamente ressuscitar naquele dia, né, do arrebatamento da igreja. Certo? Então, vamos parar por aqui de novo. E eu volto dentro de instante para terminar aí a nossa meditação. Amém?